Fala aí, minha gente, tudo bem com vocês? Por aqui Ramon Rodrigues, está no ar mais um vídeo do canal. Se você estiver assistindo pelo meu canal no YouTube, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha para os amigos e para a família. Agora, se estiver ouvindo pela plataforma de áudio da sua preferência, é só seguir o meu perfil também, né? E compartilhar com os amigos e com a família. Dessa vez não é uma entrevista, não é um vídeo de aventuras, não é o Rodrigues News. Esse vídeo está indo ao ar no dia 28 de junho de 2022 e esse dia é o dia do orgulho LGBTQIAP+. É quando todos os membros da comunidade e também a sociedade como um todo para pensar a respeito dos direitos das pessoas que são gays, lésbicas, trans, que têm todos os gêneros, todas as classificações possíveis aí dessa comunidade, para que a sociedade seja cada vez mais igualitária para essas pessoas, para que o direito dessas pessoas seja cada vez mais preservado no mundo inteiro. E eu vim falar basicamente sobre mim e também um pouco sobre esse dia, sobre esse mês. Para começo de conversa, esse mês e esse dia é o dia do orgulho LGBTQIA+, porque no dia 28 de junho de 1969, o bar Stonewall Inn sofreu uma batida policial, que a polícia da cidade de Nova York, né, fazia corriqueiramente para prender pessoas que frequentavam esse e outros bares temáticos da época, justamente porque ser gay, fazer parte da comunidade LGBTQIA+, não era permitido nem por lei e nem por questões morais também. E aí, nesse dia, as pessoas que frequentavam o bar, naquele momento, se rebelaram contra a batida policial e ali entraram em confronto com a polícia, justamente para defender o direito de ser quem é e para defender o direito de estar ali, frequentando aquele local, conversando com outras pessoas que frequentavam aquele local e o direito também de se relacionar com quem quiser. E, enfim, essa revolta repercutiu no mundo inteiro e na época também havia uma questão de saúde em que ser gay, ser lésbica, ser trans era uma questão de saúde mental, era considerado doença na época, justamente porque os cientistas do século XIX catalogaram a orientação sexual dessas pessoas como doença mental por influências religiosas. Desde então, ser gay, ser lésbica, trans passou a ser uma questão de saúde mental até pouquíssimo tempo atrás, relativamente, quando a Organização Mundial da Saúde tirou a orientação sexual dessas pessoas como uma questão de saúde mental, ou seja, ser gay, ser lésbica, ser trans nunca foi uma doença e não é uma doença. E essa perseguição à comunidade LGBTQIA+, vem desde muito antes, vem desde a Idade Média, desde a ascensão do Império Romano, desde quando o cristianismo se aliou ao Império Romano, desde quando o Tribunal da Inquisição ganhou uma força muito grande, e aí a perseguição às mulheres, à comunidade LGBTQIA+, a pessoas que tinham uma religião diferente do cristianismo começou a ficar muito forte ali na Idade Média, e as pessoas começaram a ser condenadas, mortas, torturadas, justamente para que apenas uma visão religiosa prevalecesse no mundo e para que essa forma prevalecesse de uma forma muito violenta, né? Somente os governantes, somente o clero sabiam ler, sabiam escrever, então dominavam o conhecimento religioso ali e manipulavam esse conhecimento religioso na forma da ameaça. Se você não for daquele jeito que a Bíblia está dizendo, se você não fizer o que a Bíblia está dizendo, se você for uma pessoa diferente da que a Bíblia está dizendo que você deve ser, você vai para o inferno, você vai ser condenado, você vai ser assassinado, você vai ser morto. E essa perseguição ficou tão presente na Europa e quando houve a colonização da África, a colonização da América, isso ficou cada vez mais forte e prevalece forte até hoje. Ao mesmo tempo que, antes da Idade Média, muitos outros povos de outras religiões, de outras regiões do mundo, naturalizavam a homossexualidade, da mesma forma que tem que continuar naturalizando, né? E
era isso. Na verdade, as pessoas tinham que respeitar umas às outras, respeitar a forma de viver do outro. E para uma dominação ali de território, para uma dominação cultural, para que houvesse uma dominação econômica ali daquelas regiões, daqueles povos, a religião, o conhecimento religioso começou a ser usado de forma distorcida. E isso acontece até hoje. Muitas pessoas utilizam a palavra de Deus, que prega o amor, que prega o respeito ao próximo, que prega o amar aos outros como a si mesmo, e distorcem essa palavra para que atos de violência sejam feitos contra pessoas da comunidade LGBTQIA+. E ao mesmo tempo que pregam o amor para outras pessoas, pregam o ódio para nós. E eu decidi fazer esse vídeo também por minha causa. Eu me considero um homem gay e eu resolvi compartilhar também um pouco da minha história, para caso alguém veja esse vídeo, para que se inspire, para que seja quem é, para que tenha autoestima, para que não se deixe levar para o que falam sobre você e para que você tenha aquele impulso, aquele intuito, aquela injeção de ânimo. Como diria meu amigo Lima, que eu entrevistei ele pro meu canal, né, no Dia Internacional de Combate à Homofobia, eu sempre fui uma criança viada. Eu sempre gostei de coisas diferentes que os outros meninos da minha idade gostavam. Eu até gostava dos desenhos de super-herói, eu até gostava de outras coisas que os meninos gostavam, mas eu sempre me enxergava diferente dos outros meninos, o meu jeito de ser era diferente. E as minhas preferências também eram um pouco diferentes. Eu me lembro que eu assistia aos programas da Xuxa, por exemplo, e eu não só me inspirava nela para imitar ela apresentando o programa de TV, já querendo ser apresentador de televisão, mas eu também queria ter o cabelo que ela tem, queria usar as roupas que ela usava, porque eu achava muito bonitas. Algumas das roupas chegavam até a ser fantasias, né, verdadeiras fantasias, então eu adorava as roupas dela. E esses gostos foram me moldando como pessoa. A minha família nunca reprimiu esses gostos por coisas diferentes que os meninos não gostavam, mas eu sempre sofria bullying na escola, os vizinhos que eu brincava, ao mesmo tempo que eu brincava com eles, eu sofria bullying deles. E a gente acaba crescendo, né, com essa coisa de que ser gay é errado, de que ser lésbica é errado, de ser zoado o tempo inteiro, pejorativamente falando, por ser diferente dos outros. E isso a gente acaba crescendo ouvindo isso, né? E a gente acaba crescendo com um pouco de vergonha da gente mesmo, né? E quando a gente sente esse tipo de coisa, quando é criança, a gente não entende o porquê. O porquê que ser como eu sou é errado. Será que eu devo mudar para me encaixar nesse grupo de amigos, para me encaixar nessa sociedade? Será que se eu mudar, será que eu vou ser feliz? E esse era um questionamento que eu já tinha desde 7, 8 anos de idade. E aí um dos episódios de bullying que eu sofri quando eu era criança foi quando a TV Globo estreou uma novela chamada As Filhas da Mãe, e a Cláudia Raia interpretava uma personagem chamada Ramona, que a princípio havia nascido como Ramon e que ao longo da vida se identificou como uma mulher transexual e conseguiu assumir ali a pessoa que é, conseguiu se tornar quem verdadeiramente é e voltou para o Brasil depois de muito tempo fora, depois de muito tempo sem saberem que fim o Ramon tinha levado. E quando voltou, se voltou a Cláudia Raia, né? E aí, nessa época, me chamavam muito de Ramona, né? Eu cresci com aquela coisa, ok, eu sou diferente de todo mundo. Não quero mudar, porque eu não vou ser feliz se eu mudar. Então, na medida do possível, eu vou lutando aqui para ser quem eu sou. E aí, no começo da adolescência, veio a atração pelos outros meninos, né? E eu não entendia muito bem o porquê que aquilo acontecia comigo. E eu pensava, bom, de repente eu sinto isso porque eu realmente sou diferente dos outros meninos, ou então porque eu sinto uma certa curiosidade de ficar com outros meninos, e aí se eu não gostar, ok, bola pra frente, vida que segue. Mas aí, mais uma vez, por conta do bullying que eu sofria por ser diferente dos outros meninos,
eu não queria pensar nisso, eu não colocava esses sentimentos pra frente, eu não contava pra ninguém sobre esses sentimentos, nem pra minha família, nem pra amigos, porque eu tinha realmente medo de expor esses sentimentos e de ser rechaçado mesmo, e de ser reprimido, dizer não, você não pode ser assim, não é pra você ser assim. E aí nisso a minha vida foi seguindo, até que com 17 anos eu comecei a namorar uma mulher, e eu fiquei 8 anos namorando essa mulher. O meu relacionamento com ela terminou por motivos outros, não foi por causa de sexualidade nem nada disso. Foi porque os nossos caminhos estavam seguindo direções diferentes. Mas quando eu me vi solteiro de novo, depois que eu passei aquele tempo em que eu não estava afim de ninguém, que eu estava focando no trabalho, na minha própria rotina mesmo e tudo mais, quando eu comecei a despertar para querer conhecer outras pessoas, eu já tinha 25 anos, eu já era adulto, eu já trabalhava, eu já era independente, assim, né? Já era dono do meu próprio nariz. E eu falei, bom, não vou me importar com o que as pessoas podem dizer sobre mim. E se eu tiver que conhecer um cara para me relacionar, eu vou estar aberto a isso. E aí as coisas foram se desenrolando até que em 2021 eu conheci o cara que hoje é o meu namorado. E aí, uma das coisas também que a galera da comunidade LGBTQIA+ sofre muito é com a reação da família e com a aceitação da família. Muitas pessoas não se assumem por causa da família, muitas pessoas só deixam para se assumir quando algum parente que é extremamente preconceituoso morre, enfim. E graças a Deus, a minha família me respeitou muito desde o primeiro momento em que eu conversei com os meus familiares sobre a minha sexualidade. Infelizmente, eu sei que nem em todas as famílias isso acontece, mas eu dou graças a Deus por em casa ter acontecido. E eu confesso para vocês que um dos meus receios de contar era mais pro meu pai e pra minha avó, porque minha avó é sergipana, né? Ela tem seus 80 anos, ela só veio tomar conhecimento da existência da comunidade LGBTQIA+, quando veio para o Rio de Janeiro. Isso no final dos anos 50, começo dos anos 60, com 17 anos, com uma criação teoricamente conservadora. E por causa do meu pai também, porque o meu pai é de Campos dos Goytacazes, foi criado na área rural de Campos, veio para o Rio de Janeiro no meio dos anos 70, com 17 anos, também adolescente, e só veio saber da existência dos gays quando veio para o Rio de Janeiro e quando começou a sair na noite, né? Então, uma possível criação conservadora deles fez eu ter um pouco mais de medo de contar para eles, mas aqui em casa tudo dá certo, né? E aí, assim, a minha iniciativa de gravar esse vídeo para vocês é justamente isso, assim, contar um pouco mais para quem não sabe, porque nessa vida corrida, muitas pessoas que eu conheço acabam sabendo a quantas anda a minha vida por causa das redes sociais, por causa das postagens que eu faço. Eu não consigo me encontrar com muita gente, né? Já faz muito tempo. E esse vídeo é também para caso chegue a outras pessoas que eu não conheço, né? Para que essas pessoas ouçam o meu relato e para que essas pessoas tenham em mente que, em primeiro lugar, não tenha vergonha de ser quem é, você é o que você é, orgulhe-se disso, independente do que as pessoas digam, das justificativas que as pessoas usam, de palavras de cunho religioso que as pessoas usam, seja quem você é, seja quem você acredita que você é, lute para ser feliz da forma que você acha que vai ser, porque até mesmo se existir um outro plano além do nosso, se existir um Deus que vai julgar as nossas atitudes, conforme está escrito lá na Bíblia, o outro não vai sofrer pelos seus atos. Somente você vai sofrer pelos seus atos, somente você vai se responsabilizar pelos seus atos. A vida é sua. Você não tem que agir de uma outra forma que você não queira agir por causa da felicidade do outro. Então, faça o que o seu coração mandar. E digo mais, a gente vê tanto por aí casos de violência, casos de corrupção, casos de pessoas que matam o outro, casos de pessoas que roubam do outro,
que roubam de pessoas necessitadas, mesmo sem estar precisando da grana. E ainda assim as pessoas ficam condenando as outras por causa de orientação sexual, por causa de gênero. Eu, Ramon, não acredito em um Deus que vai condenar o outro apenas por ser quem é. Se existe um Deus no outro plano, que se vai existir algum tipo de julgamento no outro plano pelas nossas atitudes aqui dentro, eu acredito que as atitudes que a gente faz contra o outro, de violência mesmo, vão pesar muito mais do que você apenas estar buscando a sua felicidade, que não seja da forma convencional, que não seja da forma mais comum. A forma mais comum de ser feliz não significa que seja mais normal, né? Existem várias formas da pessoa ser feliz e eu acho que a pessoa tem que buscar a própria forma de ser feliz. E vale deixar registrado aqui que se você sofre algum tipo de violência física, moral, verbal, que vá contra a sua orientação sexual, o seu gênero, o seu jeito de ser, a sua religião, a sua forma de viver, isso é crime e você pode denunciar, você está amparado pela lei dos homens, tá? Você está amparado pela Constituição do nosso país. É só você denunciar na delegacia mais próxima, ou então ligar para o Disque Denúncia, ligar para os números, né, que são destinados para recolher denúncias a respeito disso e fazer a sua denúncia, que você vai ser acolhido, acolhida, acolhide, dependendo do seu gênero, e o seu caso vai ser investigado e vai ser levado para o tratamento necessário. E no mais, é isso. Tá bom? Eu desejo que esse vídeo chegue para muitas pessoas. Se você gostou, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha, comenta aqui o seu relato para que outras pessoas também conheçam. Vamos ter uma conversa saudável aqui nos comentários. Eu gostaria muito que as pessoas comentassem os seus relatos. E é isso, tá bom? Um beijo para você. Orgulhe-se de ser quem você é, porque tem muita gente por aí lutando contra para que você não consiga ser quem você é. Imagina, você viver num mundo em que você não pode ser quem você é. Só de imaginar já deve despertar em você aquele sentimento de lutar para que você seja quem você é, tá bom? Um beijo para você e até a próxima.